Mas eu sabia que eu queria sair daqui da minha cabeça de fazer 500 por dia, sabe? Apesar aí o médico falava, calma, Dani, vamos optar isso, não vamos pensar na quilometragem, deixa passar Colorado, vamos ser conservadora, a competição só vai iniciar depois do Colorado. Ele ficava falando isso sempre pra mim. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Mais uma vez este episódio em oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition e que, ao meu ver, foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. Eu quero continuar lembrando vocês de mandar seus comentários, suas críticas e suas sugestões e principalmente as sugestões de convidados. Recentemente, nessas últimas 2 semanas, 3 semanas, eu tenho recebido no meu Instagram, no inbox, muitas sugestões de convidados interessantíssimos. Alguns deles eu já estou procurando, alguns deles estão anotados. Eu gosto de estar ouvindo aí as sugestões de vocês, porque, é claro, eu não consigo estar antenado em todos os personagens, todo mundo que está fazendo aí construindo a sua história relevante aqui no mundo do esporte de endurance. Então, muito obrigado a vocês, continuem enviando, se você não enviou, vai lá e envia. E pedir também que vocês deem feedback para os meus convidados, se vocês gostaram, não gostaram, o que vocês acharam deles, elogiem, façam perguntas. Eu tenho recebido dos convidados algumas respostas super positivas, eles têm adorado essa interação com você, ouvinte, através do Endorfina. Então vai lá, procurem
procurem os convidados. Se você não sabe onde achá-los, entra no endorfinabr.com, no meu site, e lá você vai encontrar no final do post de cada episódio, você vai encontrar os links para as redes sociais, às vezes até para o e-mail pessoal do sujeito, o telefone do meu convidado. Então entrem em contato, procurem eles e digam e interajam com eles para que eles saibam que vocês os conheceram, que vocês ouviram o episódio aqui no Endorfina, porque isso tem sido não só gratificante para mim, né, porque isso mostra que eu estou alcançando o meu objetivo, que é espalhar a história dessas pessoas, mas principalmente para eles, que se sentem recompensados e gratos de estarem entrando em contato, terem contato com vocês aí também. Então é isso. E claro, continuem aí apoiando, espalhando o Endorfina, né? Ouçam, espalhem, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de treino, nos seus grupos de WhatsApp, espalhem a palavra do Endorfina, que isso tem feito o Endorfina crescer a cada dia. Eu já disse isso, acho que aqui anteriormente. A cada episódio, o número de ouvintes só cresce. Isso para mim mostra que eu estou no caminho certo e me dá motivação para continuar trabalhando e buscando cada vez convidados mais interessantes. Aliás, convidados interessantíssimos estão aí no pipeline para os próximos episódios. Continuem ligados. E se você chegou agora e você ouviu o episódio da semana passada com o Marco Faria, muito bem-vindo, espero que você esteja curtindo o Endorfina. O episódio teve uma repercussão enorme, um cara muito bacana. Então, muito bem-vindo, espero que você goste desse episódio de hoje, que é com a nossa maior ciclista de ultradistância do Brasil e uma das melhores do mundo, a Daniela Figueiredo Genovese. Para quem não sabe ainda a história dela, ela venceu nada mais, nada menos do que 2 vezes, as únicas 2 vezes que ela participou, né? E eu falo únicas porque ela tem um aproveitamento de 100%, não porque é pouco. Na verdade, participar do Race Across America, para quem já está mais familiarizado aqui com Endorfina, sabe ou faz ideia de o quão difícil é. E a Daniela Genovese participou em 2009 e ganhou, e participou agora em 2019, 10 anos depois, no alto dos seus 51 anos, e venceu novamente uma batalha aí épica, como ela contou agora nesse nosso bate-papo que vocês estão para ouvir. E a gente vai falar de tudo, vai falar do começo dela no jiu-jitsu, campeã aí de jiu-jitsu, de bodyboard. Ela é uma multi-atleta, uma pessoa que se descobriu para o ciclismo relativamente tarde, com 27 para 30 anos, e ela foi se apaixonando pela modalidade, também não foi amor à primeira vista. Ela começou com o mountain bike, começou com corrida de aventura, nessa empreitada aí dela com a bicicleta, e ela acabou enveredando para as provas de longa distância, e vocês vão ouvir aqui direitinho, em detalhes, a trajetória dessa grande e fantástica atleta de ciclismo de ultradistância que nós temos aqui no Brasil. No mundo dos esportes, muitos feitos são considerados admiráveis, e dentre esses, apenas alguns são espetaculares. Agora, há uma categoria de atletas que se distingue ainda mais por meio de suas conquistas. Elas esbarram no limite da compreensão. Minha convidada de hoje é um exemplo desse tipo de atleta. Independentemente dos diversos outros títulos conquistados no bodyboard, no jiu-jitsu e em provas de ciclismo de ultra-resistência, ela conseguiu vencer a Race Across America não apenas uma, mas nas 2 vezes em que participou dessa prova, que já foi considerado o evento esportivo mais difícil do mundo. Quase 5.000 quilômetros pedalando contra o relógio. A primeira vitória foi em 2009 e a segunda veio agora, uma década depois, em julho de 2019. Muitos dos grandes atletas brasileiros de endurance já passaram por aqui, e por todos eu tenho profundo respeito, mas esta carioca merece a minha reverência. Com vocês, a ciclista mais casca-grossa do Brasil, Daniela Figueiredo Genovese. Oi, Michel, oi todo mundo, prazer estar aqui. Você é a ciclista mais casca-grossa do Brasil? Não, acho que tem muito casca-grossa aí junto comigo. Posso ser uma das, mas acho que tem muita menina dura aí no Brasil. Ó, um dos meus objetivos aqui foi uma das perguntas mais pedidas que eu recebi aqui no 0800 do Endorfina, que você revele o segredo da sua resistência aqui durante a nossa conversa. Então vamos lá, não segura o jogo, Dani. Não, pode deixar, imagino, de maneira nenhuma.
Mas vamos lá, você a princípio tá indo e vindo aí direto para os Estados Unidos, né? Teu marido abriu uma academia em Boise, na maior cidade do Idaho, que é um estadozinho pequeno ali no noroeste americano, né? Quase ali fronteira com o Canadá, ali perto em cima de Nevada e tal. Da onde você se pretendem mudar para lá, é isso? Vamos, a gente vai se mudar para lá agora vou levar com meu filho pequeno de 12 anos. Agora em janeiro, é o próximo 2020. Agora a gente está lá e cá, porque o plano é abrir mais outras academias. Ele trabalha com jiu-jitsu e esse lado ali dos Estados Unidos é uma região onde ele quer expandir a escola dele, né? Então aí eu tô nesse projeto com ele. E aí com isso lá também é bom pro ciclismo. Eu tive lá, conheci, pedalei, é uma região muito boa, assim, para pedalar, apesar do frio, dá para pedalar no ano todo, sabe? Neva uns 3 ou 4 dias, assim, no ano. Você conseguindo lidar com o frio, você consegue treinar. Que legal. E a gente tá nessa mudança aí. E por curiosidade, né, uma cidade que pouco se ouve falar, né, pelo menos aqui dentro do Brasil, tem alguma característica específica? Porque eu dei uma pesquisada aqui antes da gente começar a conversar e vi que são 200 e poucos mil habitantes, né? Para o nosso padrão brasileiro é uma cidade muito pequena. É uma cidade muito pequena, assim. O fato da gente estar indo lá é porque meu marido já conhece essa região, já dá seminário lá desde 2002. Então ele já tem um grupo assim de alunos assim pra gente estar iniciando, e é uma cidade que ele sempre gostou, mas a família, a gente ainda não conhecia. E eu comecei a conhecer esse ano e fiquei assim, gostei. É uma cidade bem, que você falou, pequena, rural. Assim, o Antônio curtiu, vai estudar lá, né? Vai mudar numa idade aí, ele tem o quê? 12 anos, né? Você 12 falou? anos, ele tá curtindo. Que assim, para espanto, né? Eu, na idade dele, eu não ia querer estar saindo de jeito nenhum. Perder todos os amigos, né? Querer se afastar e tal, né? Mas ele tá curtindo, ele tá empolgado, então acho que isso vale um investimento, assim, pela educação dele, o momento dele agora. Nossa, então... Claro. Aliás, eu acho que eu passei por Boise no único Race Across America que saiu de Portland, no Oregon, que foi em 2001, que eu participei. Eu tenho quase certeza, não tenho como resgatar aqui agora o percurso. Porque eu tive olhando aí no mapa, né, pra ver também exatamente onde é que ficava, e eu vi que ela fica meio no sentido mesmo pro sudeste. Logo na saída de Oregon, né, você passa o Rio, realmente. Eu acho que eu passei por Boise, mas não me recordo. Mas legal, bacana, boa sorte aí pra vocês, e o jiu-jitsu brasileiro, mais do que antes, eu acho que ele continua vendendo bastante nos Estados Unidos e no mundo, né, um produto interessante ainda, né? É verdade, tá em franca expansão, assim. Que ótimo, que legal. Bom, vamos lá, você é carioca, né? Dá pra perceber pelo teu sotaque. Como é que foi tua infância aí no Rio? Eu imagino que você venha de uma família aí de classe média alta, né? E como é que você foi parar no ciclismo, né? Um esporte super pouco... Você tá com quanto? 55? 51, perdão, 51 anos, problema, né? É um esporte que eu tenho, né? Praticamente 50, a gente é da mesma idade. É um esporte que a gente não tinha na infância, assim, a possibilidade de praticar, né? Como é que você teve a sua relação com os esportes na tua infância, e de onde que surgiu o ciclismo? O ciclismo veio mais tarde, né? O ciclismo veio lá quando eu já estava com perto de 30 anos, já era casada, tinha 2 filhos. Legal. Eu comecei no esporte com garota, com atletismo, correndo, assim, era uma garota muito quieta em casa, e minha mãe botou numa academia de ginástica quando eu tinha uns 14 anos, 13. Aí aquela coisa de corrida de academia. Sim. Aí eu participei e fui convidada para fazer parte de uma equipe para treinar no Célio de Barros. Aí eu comecei assim, legal. Minha carreira, minha vida assim com esporte foi 13, 14 anos com atletismo, que depois migrou para o bodyboard quando eu tinha assim uns 15 para 16. Aí eu já perdi meio o encanto de ficar indo pro Célio de Barros, pegar ônibus para ir treinar, sabe? E comecei a competir no bodyboard, e aí foi migrando, foi assim, faculdade, estudei educação física, trabalho com isso, aí conheci jiu-jitsu, luta lá da minha casa, aí onde eu conheci meu marido, aí comecei a praticar mais o jiu-jitsu, assim, competindo, sempre gostei de competir, né, na realidade, desde garota.
E aí o jiu-jitsu veio crescendo muito, assim, fazendo parte da minha vida. Tanto como esporte e a gente como trabalhando, meio de vida, né? De sustento, né? O seu marido, quando vocês se conheceram, né, na época o seu futuro marido, ele já tinha academia ou ele era apenas lutador? Não, era apenas lutador, ele trabalhava com desenho industrial, agência de propaganda. E aí foi uma época que teve uma crise braba, na época do Collor, então a gente logo recém-casados, e aí vamos trabalhar com o que tem, né? Claro. E aí migrou para o jiu-jitsu e aí ele trabalha com isso até hoje. Que legal. Na corrida você passou muito, vamos dizer assim, rapidamente, chegou a participar de corridas e tal, ou só treinou? Mas treinei a nível muito infantil, juvenil, né? Eu participava das corridas, era 400 e 800 com obstáculos, sabe? Era assim. Era essas duas... 3.000 com obstáculo e 800. Ah, claro. Então era assim, mais tipo treinei, eu fiquei 1 ano e meio a 2. Entendi. Depois eu fiquei mais fazendo corrida de rua, sempre gostei, e me ajudava para o jiu-jitsu, então foi uma coisa que eu nunca parei. E a bike só foi aparecer na minha vida lá pelo ano de 97, 2000, aquela época em que o spinning chegou no Brasil. Sim, claro, isso aí. Eu dava aula de ginástica. E aí eu fiz claro. Eu dava aula de ginástica em academia e fiz o curso de spinning, comecei a conhecer a modalidade. As academias estavam meio naquele boom de Exato, big academias, não era mais aquela academia pequenininha, agora está voltando ao que era, né? Exatamente, fechando o ciclo, agora deixando de ser tudo grande, agora está voltando a ter esse formato estúdio. Então, aí eu conheci o spinning e aí eu comprei uma mountain bike. Mas na época você soube que o spinning surgiu do Race Across America ou você não soube na época? Não, então, aí na época quando o Johnny D veio para o Brasil a primeira vez, era lutadora de jiu-jitsu, eu tinha acabado de ganhar o Mundial na faixa preta. Assim, uau. Aí, sabe assim, tipo, nem imaginava tudo isso acontecer comigo no ciclismo, sabe? Claro. E eu ouvi ele contando a história. Falei, nossa, a competição deve ser muito legal. Aí eu e uma amiga minha, a gente podia fazer dupla, e começamos aquela coisa de começar a ouvir o que era o Race Across America e assim, estudar, né, ouvir, a primeira vez que eu ouvi falar nisso, isso foi em 99, 2000. E aí eu, com a mountain bike, fui fazendo provas de mountain bike, gostando de competir, gostando de cada vez mais do ciclismo, é aquela coisa, você vai evoluindo, né? Comprei uma Speed. Odiei a Speed no início, estava quase vendendo com 3 meses de novo. Cara. Aquela adaptação horrível, né? E aí depois fui indo para umas provas mais de corrida de aventura e aquele extra distance. 2005, 2005, que eu acho que não foi 2005, que eu fiz de equipe. Tá. O primeiro eu acho que eu fiz de equipe, em quarteto. Já tinha feito 12 horas de mountain bike lá do Paulinho, do Sampa Bike, eu já curti essa coisa de distância. Sei. E aí no extra distance, eu fiz 1 ano quarteto, a gente foi super bacana, deu super bem. E no outro ano eu fiz solo. Então foi 2005 que você ganhou. Então foi 2 anos antes eu tinha feito o quarteto. Agora eu não me lembro se foi 2003 ou 2004. Foi isso. Então 2005 eu fui no solo. E foi a minha primeira experiência, assim, de prova de ultradistância, assim, no formato, sabe? Que é Sim, solo. claro. É isso, Quase que eu matei meu apoio. Porque com um triângulo com o quê? Cara, porque a gente sem dinheiro, eu aluguei um carro sem ar-condicionado. Ai, caramba, meu. Eram meus amigos, eles 3 ali dentro. Pra você ver, a hora que dormia, eu que tinha que acordá-los. Vamos embora, porque eu tenho que pedalar. Aí eles estão comigo até hoje, né? Quando a gente lembra dessa prova, caramba, que eu falo, não acredito, a gente naquele... Era Fiat Uno, sabe? Assim, não cabia nada na cabeça deles, mas enfim. Que legal. E foi, aí a partir daí foi indo. E você curtiu, né? Porque é óbvio que você curtiu, porque você ainda voltou fazendo Race Across America, mas o que você acha que naquela época, sem você saber nada,
né? Você estava, enfim, experimentando. O que você acha que te atraiu, assim? Qual que era o grande barato para você? Era o esforço? Era saber que você tinha, de repente, uma autonomia para pedalar 800 quilômetros? Era o contato com a equipe? O que era? Nossa, é um conjunto de todos, mas essa coisa de você... Nossa, eu tenho autonomia para pedalar não sei quantas horas, eu tenho autonomia para ir para qualquer lugar que eu queira ir, sabe? Eu tenho autonomia para fazer isso aqui, nesse tempo proposto pela organização. O meu meta é sempre assim, nossa, eu consigo completar no tempo da organização, consigo completar melhor do que eu fui no ano anterior, sabe assim? Sei. O que me move são as conquistas, eu acho. Essas pequenas conquistas, sabe? E que você vai tendo, não eu digo em si da prova, em si, e que você vai atingindo durante o processo todo. Da prova, no início, sempre no início de uma ultra, para mim, eu falo que para mim é o pior momento, que é onde a gente eu tô mais fragilizada, assim, emocionalmente, psicologicamente. Porque depois que você vai passando por uns perrengues, você vai ficando fortalecida. Então aí é mais difícil você abandonar, sabe? É mais difícil você jogar a toalha ou desistir, ou ver que não vai dar, que não é o dia. Legal. Então acho que para você os primeiros momentos, até você entrar naquele estágio, não sei, né? Uns chamam de flow, um steady state, ou naquele estágio que você tá meio zen, pedalando ali, para você o começo ele é mais complicado. Aquela agitação, muito mais energia que você tem, a competição tá muito mais acirrada, porque tá todo mundo largou junto, tá todo mundo mais próximo. É o momento que para você é o mais crítico. Você passa dessa fase e você entra, num estado zen. Será que a gente pode chamar assim? Aí você consegue meio saber como que o teu corpo tá respondendo, sabe? Você começa a, tipo, quando passa esse momento que você fala que você não tá no teu ritmo, você tá no ritmo da tua prova, você tá com os adversários, você, né, aquela coisa. Então depois você sente mais ou mal ou bem que você já tá se conhecendo, você tem um pouquinho de controle sobre você, sobre o seu ritmo. Entendo. E aí consegue botar em jogo tua estratégia, você começa a ter mais, assim, a prova em si na tua mão, sabe? Independente se você tá liderando ou não, sabe? Mas, tipo, eu tô bem, tô comendo, tá caindo bem assim, não tá caindo, sabe? Você meio se vê, né? Para esses 800 quilômetros que você fez no Extra Distance 2005, foram os seus primeiros 800 diretos, você tinha feito só quarteto. Como é que você se preparou fisicamente? Você mudou alguma coisa ou você foi também, com o olhar de hoje, né, com uma super experiência que você tem hoje, você foi completamente crua? Não, crua eu nunca vou. Para nenhuma prova, assim, para nenhuma, sabe, eu procuro, crua eu não vou. Eu vou sempre me preparar, eu posso não estar como eu gostaria, né? Mas eu me preparei bem, eu não me lembro, vou te falar com sinceridade, mas eu me preparei com a mesma carga como eu faria um volume quando eu estava me preparando para as provas de 12 horas de mountain bike, sabe? Sim. Tanto que eu fui bem, a minha estratégia foi muito conservadora nessa prova desses 800 quilômetros. A gente, com essa minha amiga, ela me conhecia muito bem, a gente foi fazendo pernadas, mesmo quando eu não precisava descansar, eu descansava. Eu dividia as pernadas, sabe? Vamos fazer uns 180, depois fazer 150, depois vamos dividindo as pernadas, mesmo quando eu não tinha necessidade. Então, funcionou. Claro. Funcionou. E você chegou, obviamente, você chegou bem, né? Não sei se estava sobrando, mas você chegou tranquila, não chegou extenuada. Não, assim, não. Cheguei assim, andando, com o pescoço bom, né? Sim. Cheguei bem. E aí surgiu você ficou sabendo do desafio 24 horas, né? Aquela prova que eu organizei lá em Fortaleza, que era seletiva para o Race Across America em 2008. Foi quando eu consegui o patrocínio para ir para o Race Across America, foi em setembro, foi exatamente essa época, setembro de 2008. Eu estava inscrita para fazer a Ruta dos Conquistadores, é uma prova lá na Costa Rica. Mountain Bike, uma Cape Epic da Costa Rica. Isso, de 3 dias. Eu estava até com volume de treino, né, para essa época, para a prova. E aí eu vi que tinha que me qualificar para a RAM. Foi aí que eu soube das 24 horas. E não tinha mais, né, os 800 quilômetros em São Paulo. Exato, acho que 2005 foi o último ano, se eu não me engano.
E a etapa que qualificava era lá em Fortaleza. E aí foi a que eu fui e me inscrevi. E tinha aquele fator que você lê no site, né, do Race Across America, fala assim, para você se qualificar, feminino tem que pedalar 400 milhas em 24 horas. Eu, beleza? Tem que pedalar 400 milhas. Comecei a ficar fazendo minhas contas, né? Falei, beleza, vamos lá. Quando eu fui no site da sua prova, que eu vi que ninguém fazia 400 milhas naquele circuito. Tá louco, Por causa do vento e aquela ladeira, nossa, tá louco. Eu falei, tá louco. Aí eu volto no site do Race Across America. Não, aí no caso, para você se qualificar, você tem que vencer a prova. Eu, porra, ferrou. Agora eu tenho que vou pra Fortaleza, pedalar 24 horas pensando em vencer aquele negócio que eu te falei. O que me move? Pô, pra mim o challenge é meu pessoal, entendeu? Eu completar bem. Às vezes eu completar bem, eu venci, entendeu? Às vezes eu completar bem, fiquei em segundo. Exato. Eu fiquei em terceiro, mas eu não vou pra uma prova, caraca, eu tenho que vencer, eu vou pro Race Across America agora, 2019. Não é porque eu já ganhei um monte de prova que eu tenho que chegar lá, eu tenho que vencer. Não. Eu queria fazer o meu melhor. O meu melhor era melhorar a minha marca de 2009, tá? Então, imagina eu ter que ir pra Fortaleza pra vencer. Ferrou. Eu falei, mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. E tava dura pra mim. Tinha a Alziane, que eu me lembro que era uma atleta dura do mountain bike, que já tinha Isso, Tinha uma outra menina do Nordeste, tinha a Caroline. A canadense. A canadense. Eu falei, ferrou, canadense agora. Mas enfim, vamos lá. E deu certo lá na prova, eu larguei igual uma doida, cara. Parecia que eu tava fazendo um gran fundo, um letap, sabe? Deu 7 horas, tudo cheio de cãibra. Enfim, aí eu fiquei contando as horas lá, e eu falei, se eu tô com cãibra, essas mulheres também estão. E vamos lá, e aí foi indo, fui respirando, fazendo yoga, e deu tudo certo. Bacana, e cara. Consegui a vaga lá na tua prova. E aí você já estava com a Tupi te ajudando e você já sabia que você iria para o Race Across America? Já, fui para Fortaleza com esse pensamento. Que legal, missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida, graças a Deus. E aí era voltar e partir com... Aí era aquela contagem. Aí a hora que você aterrissou no Rio de Janeiro, eu aposto que bateu uma preocupaçãozinha, né? Como é que eu vou destrinchar agora essa, né? 5.000 quilômetros, ou não? Não. Lá em Fortaleza, já no dia seguinte. Quando dá aquela alegria, caraca, eu ganhei, venci, aí já dá aquele negócio. A mamãe tava comigo em Fortaleza. Eu falei, mãe, como é que vai ser agora 5.000 quilômetros, mãe? Porque é um salto gigantesco, né? Você passar de um dia para 10 dias, 11 dias, 12 dias, não enfim, é exatamente isso, é 1/10 do que você vai fazer, né? Não, loucura. Eu fiz 24 horas de Fortaleza, assim, num ritmo enlouquecido. Acho que eu botei mais 5 voltas na Caroline. Eu falei, gente, que isso? Eu falava, mãe, eu não vou conseguir. Olha o que eu tô me metendo. Ainda mais patrocínio, sabe? Assim, já vou me queimar de cara com o patrocinador. Então, mas, um peso, enfim, uma responsabilidade a mais. A mais. Mas, cara, eles foram sem comigo, porque eu vejo o que é difícil, cara. Esse ano eu fui sem patrocínio, você tem que levantar a grana. Aí, Clarindos, mão pro céu, Cláudio Clarindo, caraca. Você treinar e ter que se preocupar com dinheiro. Exato, Deixa a prova, acho que o dobro mais difícil, né? O dobro, o grau de motivação, sabe? Porque tem dias que você acredita, não, eu vou conseguir levantar essa grana. Aí tem dias que você fala, cara, não vai dar certo, o que eu tô me metendo, eu tô me endividando. Você já tem que ver compromisso com a equipe, porque as coisas têm que andar, né? Exato. Todo mundo tem que se programar, né? Você fica fora do Brasil 20 dias, né? Sei lá, minimamente, né? Minimamente, Mas enfim, aí você estava com um patrocínio, nisso você estava tranquila, né? Claro, com esse peso extra, né? De você ter que, Sim. Enfim, né? Você tinha que largar a prova minimamente numa boa condição. O que você achava, assim, na medida que você foi treinando cada vez mais? O que você foi criando aí? Que tipo de expectativa que você foi alimentando e criando de acordo com as suas respostas aos treinos? Olha, foi bem positiva, porque ao mesmo tempo que os treinos eram super árduos para mim, que eu não tinha a experiência que eu tinha de ultradistância, né? Até então só tinha feito
uma prova de 800 quilômetros e as 24 horas de Fortaleza. Eu não tinha a menor ideia do que era uma prova de mais de 1.000 quilômetros, assim, sabe? Mas o treinamento que eu fiz, os simulados que eu ia fazendo, eu ficava assim, me encontrava, sabe assim? É isso que eu quero. Uhum. Ao mesmo tempo que era árduo, era difícil, eu curtia fazer até o final. Às vezes você vai para a estrada, não dava para pedalar tudo na estrada, eu tinha que vir em casa e terminar no rolo algumas horas, sabe? Sei. E, com filho pequeno e tudo, mas... O Antônio tinha 2 anos, sei lá. 2 anos. 2 anos, é. É, 2 anos. Mas, então, é uma coisa muito louca, Michel, porque você, ao mesmo tempo que você fica... Você fala, caraca, com filho, eu ainda trabalhava, né? Tinha que trabalhar minimamente, mesmo tendo o apoio da Cimento Tupi, eu não poderia ficar fora do meu mercado. Daniela claro, desapareceu. exato, Porque eu sabia que ia acabar a prova, eu ia ter que voltar no meu dia a dia. Exatamente. Você não pode dar adeus, né, assim, para os alunos, para todo mundo. Então, mas quando você vai tendo essas pequenas conquistas diárias, tipo, cumprir a planilha, nossa, era para pedalar 300 quilômetros, hoje eu pedalei, no dia seguinte para pedalar 250 quilômetros, vambora, meu marido também me dando força, bota as crianças, vamos para Friburgo, eu ia pedalando, entendeu? Olha, a gente vai para Friburgo, beleza, eu vou pedalando, a gente vai se encontrar, vai chegar lá em Friburgo, quando for umas 6 da noite, você vem para trás da minha bicicleta, que eu ainda tenho que pedalar uns 100 quilômetros. Então, tudo isso ia acontecendo. Mesmo assim, eu tendo a família, lógico, tem que estar abraçando. Exato, não dá. Eu ia me motivando cada vez mais. E ia vendo que estava no caminho certo. A equipe também, as reuniões durante o treinamento, que você fica inseguro, a equipe vai te dando força. Ótimo. Porque você vai vendo que a equipe também está envolvida igual você, está na mesma briga. É importantíssimo, é. É um esporte em equipe, né? Embora só você que esteja pedalando, é um esporte em equipe, não tem como fazer sozinho, né? Impossível, Por isso que eu acho que isso aí é uma coisa muito legal da ultradistância, né? Mesmo você na categoria solo, ou dupla, ou quarteto, é a equipe, porque você depende deles, né? Exato. Me diz uma coisa, curiosidade aí minha, pessoal, eu que já participei também tantas vezes do Race Across America e conheço muita gente que participou e que teve problemas em equipe. Qual que é a base da tua equipe? Você disse que tem gente que está desde o comecinho lá no Extra Distance com você. São amigos, são profissionais, colegas de trabalho, é mistura de família com tudo isso? Quem que é a base da tua equipe? Porque a gente vai conversar um pouquinho disso, você já pode até falar agora, mas eu acredito que tua equipe é uma equipe também campeã, né? A base da minha equipe é uma mistura aí que você falou, amigo e família, sabe? Que me conhece há muito tempo e que já está em prova comigo há muito tempo. Então eu tenho praticamente 3 amigos, 3 elos. Um é o meu mecânico e os outros são 2 amigas. Tá? O meu marido faz parte desse elo, mas ele não participa tanto, porque os compromissos, às vezes, de trabalho, ele não consegue estar. Então ele só entra quando é a hora do show mesmo, meio quente, ou quando eu dou sorte na agenda. Então eu tendo esses 3, ou desses 3, 2, eu já sei que tudo funciona. Sim. Sabe? Claro. E são pessoas que estão comigo, o Maurício, o Rorô, está comigo desde que eu ando de bicicleta. Mas a Mel é amiga de trabalho, que é a chefe da equipe, entendeu? Que legal. E a Vivian é uma fotógrafa que veio vindo, amiga de trabalho, amiga de prova, ela veio crescendo junto nas provas, sabe? Bacana. Ela começou participando mais como fotógrafa, sabe? E depois foi se encantando com tudo, e ela cuida da comida, então acaba que ela foi entrando nesse processo desde 2011, que eu fiquei com esses 3 treinando, a gente treinando muito. Legal. A parte, muito profissionalizando essa parte da equipe deles de fora, de equipamentos, de o que leva, o que traz, a case pronta, sabe? Meio elas profissionalizaram essa minha estrutura de apoio. Mas você ainda participa ou você terceirizou? Você delegou, por exemplo, para a Mel, que é a chefe da equipe, e ela que resolve, ela só faz algumas consultas com você nas diversas provas que você já participou? É total delegado.
A gente já sabe, ela já tem tudo organizado. É prova de 2 dias, prova de 1 dia, prova de 1.000. Caramba, que É legal. esse o calendário, é essa a case. Já tá a caixa. Legal, que estrutura boa. Não, Pro elas Race Across conseguiram- America, você levou a mesma quantidade de staffs nas 2 vezes? Não, foi bem menos agora, né? Aham. Na primeira vez, o staff estava maior porque a Cimento Tupi estava fazendo um filme institucional. Ah, ótimo. Então que tinha um legal. terceiro carro. Ah, tá? tá. Mas entendi. independente desse terceiro carro, eu tinha mais 2 pessoas Entendi. no Race Across America 2009. Esse ano, Foram eu o quê? fui 11, sem contar o terceiro carro no primeiro? no primeiro, 9. Tá. E agora, eu larguei com 5. E um carro só. Não, 2 carros. Um motorhome e Uau. um carro. Aí em Kansas, entraram 3. Ah, ótimo também. No meio Caramba, da... 5 com 2 carros é complicado, né? Complicou bem. Então, Complicou bem. E depois, mesmo foi ótimo, porque quando entrou os 3, estava no meio da prova, e foi quando o bicho pegou, né? exato. O bicho pegou tipo de... Ficou mais race a competição, né? Uhum. Então a equipe toda teve que ralar. Graças a Deus que era todo mundo faixa preta, e de todos que foram, nenhum era estreante de Race Across America. Excelente também isso, né? Outra coisa que, Quer é, dizer, que é legal, né? Você ter gente pessoas que eram experiente. estreantes de Race Across America, era a chefe da equipe e a fotógrafa. Aham. Mas de Race Across America, porque de 2011 até 2019 elas fizeram tudo comigo, Aham. sabe? Já estavam Irlanda, completamente fizeram íntimas, Áustria, né? Fizeram Claro. Michigan, fizeram Oregon. Então, elas meio que estavam dando aula de apoio, sabe? Claro. O pessoal. Mas foi bom que, por exemplo, o médico já era a segunda prova dele. Ótimo. E ele atuou muito na minha estratégia da prova, Uhum. entendeu? Ele é médico, qual especialidade? Ou... É médico cardiologista, a especialidade dele é medicina de esporte. Ele trabalha Ótimo. com o Cláudio Gil na Clinimex, é o Dr. João Felipe. Legal. Então é a especialidade dele, sabe? E ele Então- e da onde que você, enfim, tira essa importância dele? O que que você acha que ele é fundamental? Primeiro para minha saúde Claro. e para a saúde da equipe toda. E pelo fato dele me conhecer, eu faço todas as minhas avaliações com ele desde, nossa, muito tempo. Desde a época de jiu-jitsu, sabe? Então, desde Sei. 90 e pouco. Então, ele me conhece muito bem. E ele atua na minha estratégia de me colocar, às vezes, alguns freios. Uhum. Principalmente nesse início que você também é ansiosa, sabe? Eu já queria largar fazendo, tipo, olha, a minha meta é largar fazer 500 km por dia. Eu não vou querer fazer 400, 420. Eu só vou descansar quando eu fizer 500 km. Uhum. E ele veio me segurando, Dani, aqui. A questão do Colorado esse ano foi meio complexa, que a gente ficou por 720 quilômetros acima de 2.000. Então, você sabe quando era difícil ali de achar lugar para dormir? Então, ele me ajudou nessa logística. Vamos tentar dormir aqui antes, sair daqui mais descansado, para você tentar andar o máximo possível lá dentro. Então, isso foi muito bom. Assim, foi fundamental. E depois, quando eu tive uma distensão na perna, que aí ele entrou tratando calmamente, como se eu tivesse com febre. Aham. Apesar de eu ter tudo dentro do carro, até Diprospan, que é proibido, eu tinha. Sei. Porque você pensa nessas horas todas, entendeu? Eu falei, cara, por causa de um corticoide, se eu não conseguir, eu não tomo nada. Aham. Entendeu? Mas eu levei tudo. Mas se eu tomasse Diprospan, eu ia ser pega no doping, certamente. Se eu tomasse qualquer anti-inflamatório. Então, quando eu comecei a ter esse negócio na minha perna, ele começou a me tratar somente com Tilenol, como se eu tivesse com febre. E isso foi paliativo, o Tilenol, com as massagens que o pessoal ia soltando. Teve mais pro final que eu gritava de dor, mas eu que queria, eu falava, me dá um anti-inflamatório, e ele ali segurou, sabe? Uhum. Eu acho que se eu não tivesse ele,
Não sei se se eu não pegasse uma caixa de Profenid, já sairia tomando. Comendo igual bala. Porque você fala, Profenid, vou tomar anti-inflamatório, alguma coisa, né? Uhum. Mas aí você chega lá no final, você vai fazer xixi e bota tudo a perder. Exatamente. Por uma falta de conhecimento até. Eu sabia que diprospan não poderia. Eu sei a quantidade de cafeína que eu tenho que me controlar. Uhum. Eu nem tomo muito. Eu vou te falar que em questão de alimentação, eu procuro comer mais essas provas muito longas, mais de 2 dias, 3, 4, tipo, sabe, Irlanda, Áustria, Estados Unidos. Eu procuro comer o que eu como normalmente. Uhum. Não consigo ficar mais essa coisa de gel. Empapuça. Gel, né? Eu só tomei gel no Race Across America agora, na hora que o bicho pegou lá nos Apalaches, quando a Leia colou em mim, e ela tava tipo a 30 minutos de mim, e aí eu fiquei tomando gel de 40 em 40 minutos. Tomei quase todos os gels que eu tinha levado, que eram uns 12, levei 12 de gel. Uau, pouquinho, Mas aí isso te ajudou, né, a ter um pouco mais de energia pra segurar o ritmo e abrir dela. Ainda mais que eu tava tipo assim, eu tava me alimentando super bem, mas botando carboidrato, tâmara, sabe assim? Ou então em forma de pó. Uns pós, tipo, pó de carboidrato. Carboidrato é um líquido, né? Você põe na água e... E de suplementação, assim, diferente, entra a proteína e o resto é comida mesmo. Fruta seca, fruta. Porque a gente tem um carro atrás, aí tem essa vantagem. Claro, tem esse conforto, né? Tâmara, aliás, é um alimento excelente, né? Ô Dani, e você ganhou a prova lá atrás em 2009, foi uma surpresa total, assim, foi mais ou menos nisso que você acabou de dizer, você foi para fazer o seu melhor e naquele dia o seu melhor foi vencer a prova, ou você acha que você não conseguiu fazer uma prova como você poderia ter feito, haja visto que foi a primeira participação no Race Across America e muita coisa a gente pode mudar, porque claro, são muitos dias, né? Qual foi tua avaliação e essa tua avaliação do teu desempenho e essa receptividade da vitória, que eu imagino que tenha sido muito inesperada? Foi total inesperada. Assim, Michel, foi muito assim inesperada e eu demorei a voltar para o Race Across America, até por ter outras provas que eu gostaria de fazer quando eu descobri o calendário mundial de ultra, mas eu demorei muito a ter a decisão de ficar estimulada a voltar, porque tudo deu tão certo em 2009. Que legal. Uma equipe estreante, mas uma equipe estreante totalmente comprometida, assim, sabe, com a prova, comigo. A gente acreditar na nossa estratégia da prova e a estratégia dá certo, tipo, como nesse ano aconteceu a mesma coisa, mas não por conta da minha estratégia. Mas tipo assim, eu comecei em último no Race Across America 2009, porque era aquele negócio que eu falei para a equipe, a gente tem que completar. É igual os 800 quilômetros lá, o extra distance da sua prova em São Paulo. Eu falei para minha equipe, a gente tem que completar. Eles dão até 40 horas ou 44 horas, sei lá, para completar. Vamos jogar com o tempo. Mesma coisa no Race Across America. Então, a minha meta era 400 quilômetros dia, 20 horas pedalando. E vamos, assim. Só que no meio da prova, eu mantive uma regularidade que quando as meninas foram caindo o rendimento, eu fui me aproximando da liderança. O Race Across America, eu acho, né, que é muito assim. É uma prova de quem... Todo mundo vai cair, mas quem cai mais devagar acaba se dando melhor, não é isso? A maneira que você cai, né? Exato. Eu acho que a maneira que você cai é a maneira que você se levanta. Isso que você falou. Porque tanta surpresa, tanto coisa que você não espera, todo mundo vai ter, né? Então é como que você lida com isso, né? Exato. E aí no 9º, 10º dia eu peguei a liderança da americana e quando eu passei por ela, eu consegui ter a sorte de ultrapassá-la pedalando, né? Porque muitas vezes a gente não vê. A pessoa tá dormindo, você não vê, né? E ela tava muito ruim, assim, fisicamente, sem energia. Eu ainda tinha energia e é isso que eu te falo, tava tudo tão bom, porque todo dia eu ria com a equipe, a gente interagia, sabe? Tava um astral bom. Eu tava assim, botei na minha cabeça, eu estou levando meus amigos para viajar, sabe? Exato.
Eu tô Fazendo o que você gosta, né? Com saúde. É isso. Que foi que meu marido me deu um toque. No terceiro dia, quando eu enlouqueci, lá em Utah, naqueles navarros lá com areia, meu marido falou: Dani, você tá aqui, tá todo mundo aqui. Você tá fazendo o que você gosta. Olha esse visual. Vamos curtir. Que eu tava assim, deu aquele desespero, sabe? Falei, caraca, acho que terceiro dia, sabe? Falei, caraca, acho que eu não vou completar. Aí foi que ele falou, cara, curte, sai desse quadradinho, tipo, porque às vezes dá desespero, né? Uhum. Então, tipo, sai desse quadradinho, olha ao seu redor. Então, eu fui levando o Race Across America de 2009 muito assim. Eu curti muito o visual, eu curti muito a equipe, a energia da equipe, e isso pra mim, eu fiquei com medo de estragar, por isso que eu fiquei com muito medo de voltar, sabe? Sei. Estragar aquela memória que eu tinha. Isso, é. Como é que você lida com esses momentos de, né, você acabou de falar aí um exemplo, teu marido te ajudou, e você deve ter tido vários outros momentos de baixa, tanto, enfim, qualquer prova, mas no Race Across America eu acho que é mais desesperador por conta da distância. Né? Você passa né? mal no terceiro dia, você pensa assim, puxa, ainda faltam mais 10, ou faltam mais 7, ou faltam mais 8. Como é que você lida geralmente com esses momentos de baixo astral, de queda de energia mesmo? Cara, é difícil descrever uma receita de bolo, né? Uhum. Como que é. Primeiro é aquele negócio, eu procuro abrir meus canais, tipo, ouvir, sabe? Porque às vezes você, quando fica assim, às vezes dá um desespero, você fica cega, surda, você não consegue ouvir mais ninguém, sabe? Então eu procuro ouvir, enxergar, tentar me enxergar de fora, e aquela coisa, paciência, respirar, e certeza que aquilo vai passar, que é o momento, de fato. E aí você baixa a cabeça, continua com a sua estratégia, ou você muda, você faz uma fase de adaptação, para um pouco mais, ou, sei lá, diminui o ritmo? Sim, dependendo do perrengue, dependendo da situação que for, você tem que mudar de estratégia. Uhum. E eu percebi isso muito nessa etapa agora. Na etapa de 2009, como eu estava num pace mais... Você não vai falar que é conservador, porque o Race Across America não é conservador, né? Exato, Mas eu não tinha ninguém me catucando, tipo, a mulher vai te passar, entendeu? Uhum. Eu estava no meu pace de sobrevivência. Quando eu passei a Janet, eu ficava perguntando, onde é que está a Janet, onde é que está a Janet, a diferença... depois já ficou 2 horas, mas depois já passou para 7 horas. Nesse ano agora, que a diferença ficou meia hora, 1 hora, nenhuma, quase que nenhuma, porque eu tinha uma punição de 1 hora, a estratégia tive que alterar várias vezes de acordo com a minha situação ali, física e mental. É você quem dá palpite na tua estratégia? Você também terceiriza isso ou você que decide totalmente? Esse ano eu decidi totalmente. Por conta da tua experiência? Por causa da minha experiência. Na última reunião da equipe no Brasil, quando eu comecei a falar da minha estratégia, quase que eu enlouqueci todos e falou, você vai matar a equipe porque a gente ia largar com 5. Eu falei, não, tudo bem. Eu vou, né? Mas eu sabia que eu queria sair daqui da minha cabeça de fazer 500 por dia, sabe? Uhum. Apesar do... Aí o médico falava, calma, Dani, vamos optar isso, não vamos pensar na quilometragem, deixa passar Colorado, vamos ser conservadora, a competição só vai iniciar depois do Colorado. Ele ficava falando isso sempre pra mim. Uhum. E acabou que a competição pra mim realmente só iniciou depois do Colorado. Sorte, pra mim foi sorte. De campeã de eu passar mal no primeiro dia. Uhum. Eu não consegui comer, passei mal, então tive que tirar o pé. De fato, eu não participei daquela briga que a gente estava falando, sabe? Aquela briga inicial. Competição, né? Aquela coisa que você fica disputando posição. Disputando posição, e isso aí que ia rolar comigo, com a Pulver e a Lia, a gente ia ficar nessa batalha, que eu conheço as duas, a gente ia ficar nessa batalha 3 dias, ou sei lá até quando. Entendeu? E aí é muito mais fácil de você perder a mão, né? Fora disso. Claro. Então ficou as duas se batalhando lá na frente e eu me recuperando lá atrás. Tive que ter um ritmo mais conservador. Aí quando acabou
No Colorado eu já fui me sentindo um pouco melhor, que eu ganhei 2 posições. Foi quando eu passei a austríaca e a japonesa. E quando acabou o Colorado, o último pico, lá acima dos 3.000, aí, pô, sabe que eu adorei Kansas esse ano, Michel? Ah, é? Desculpa, mas Meu até Deus do céu. falar, porque quando eu entrei em Kansas, foi quando eu comecei, eu estava conseguindo comer, tinha acabado de comer 7 horas da manhã, quando eu comecei a ficar com fome, tipo apetite, eu falei, agora eu tô ficando bem. É. O médico O apetite é um bom sinal, né? Bom sinal. Sabe o que eu comi? Eu entrei 7 horas da manhã numa lanchonete, comi um cheeseburger e uma batata frita. Eu não consegui comer todo o cheeseburger, mas metade do cheeseburger, metade da batata frita. O meu mecânico falava assim, cara, ele com o João Felipe, ela tá aqui comendo, doutor, já tá aqui comendo hambúrguer, não sei o que. Ele, ai, meu Deus do céu. Eu falei, deixa, doutor, deixa, por favor. Então, me deu um apetite. Eu fiquei tão feliz. Eu voei no Kansas. E para quem não sabe, né, quem tá aqui nos ouvindo não fez o Race Across America, ou nunca rodou pelo Kansas, são retas intermináveis, né, um estado rural, né, cheiro de galinha, cheiro de porco, né, é desesperador. São 3 dias assim. É. E quando eu comecei a pedalar ali, que eu tava me sentindo muito bem, peguei a TT tava voando, aí eu peguei meu marido. Nessa hora, já tava com um apoio pequeno, a gente ia começar a encontrar e ia receber minha filha. A gente ia encontrar minha filha e os outros 2 amigos, que iam entrar eles 3. A Júlia foi a primeira vez que ela foi? Foi com 16 anos e voltou agora com 26, mó barato. Que legal. Bom, então, e aí? E aí, como é que foi? Aí você encontrou Então eu perguntei pro meu marido onde é que estavam as mulheres, que até então não tava, nem sabia. Uhum. Sabia que eu tinha passado 2, mas não sabia qual era a minha colocação. E ele falou, olha, Dani, tem uma que está uns 30, 40 milhas e a outra está mais de 100, tá tipo 200 quilômetros na minha frente, que era a Pulver. Tipo, esquece a Pulver. Exato. Eu falei, beleza, então. Eu vou deixar a Pulver, que a Pulver eu corri com ela na Áustria. Botei na minha cabeça. Deixa a Pulver lá para os Apalaches. Se eu conseguir me encontrar com ela lá no final da prova, eu me dou bem nos Apalaches com ela, se eu estiver bem. Claro. Eu já tinha visto na Áustria que eu subi um pouquinho melhor do que ela. Mas pelo fato dela ser grandona, né? Nessas horas ser pequenininha ajuda, né? Claro, óbvio. Então, e quando foi a Lia, eu falei, eu vou pegar a Lia daqui a pouco. Vou tentar pegar a Lia no dia seguinte. Vamos fazer hoje um dia. Aí eu mudei minha estratégia. Eu falei, agora chegou no modo race. Eu não vou ficar com o pé muito no chão. Eu vou pedalar 6 horas, eu paro para comer. Aí eu ia parar para comer. Nessas 6 horas eu paro para comer, fazer xixi e boto um colete. Que é um colete da Spartaco que me dá um recover ativo. Funcionou muito. Fiz essa experiência. Que legal. Então, cada 6 horas eu botava esse colete de 10... Tem que botar 10 minutos. Sim, é um colete gelado. O seu sistema central. Uhum. Não é uma coisa de banheira de gelo para perna, sabe? Então eu botava aquele colete, esfriava o meu central, comia e saía para pedalar outras 6 horas. Tipo, tomei um banho de cachoeira, tô zerada, sabe? Claro, que legal. Então eu parti para essa estratégia, falei, agora vamos assim. Até eu chegar, até vai ser assim. E depois da terceira pausa de 6 horas, quando desse 18, né? Quando eu estivesse virando para 18 para 24, eu faria o meu descanso mais longo do dia, que seria de 2 horas, a minha parada. Tá bom? Para você, faz parte da estratégia parar 2 horas por dia parado, pé no chão. Exato. Tá. Então a minha estratégia era assim, 3 blocos de 6 horas direto, parando 10 minutos a 15 no máximo, para essa pausa que eu te falei, e depois quando eu viraria a 4ª parada de 6 horas, eu viria onde é que estava o TS, claro. Sabe assim? Uhum. Onde é que eu poderia encontrar com o motorhome, para eu estar parando entre 22 horas ou 20 horas, percebe? Uhum. Eu fui nessa estratégia super bem, eu digo que eu fecharia o Race Across America mantendo essa estratégia super bem. Só que o que aconteceu? A Lia, quando eu cheguei perto dela, ela estava com um carro de mídia que ficou me marcando. Espiando. Os meus descansos.
Então, e eu senti que isso eu não estava conseguindo chegar perto dela. Porque você sabe que a gente, mesmo estando com o GPS, você tem aquele tempo. Exato, tem um delay. Que é como se diz, da confirmação, né, do ponto. Exato. Né? E a gente ficou meio perdida, ela me marcando, eu via que não percebia. Aí eu comecei para a equipe, olha só, não tem mais essa parada de 2 horas, não. Agora a gente vai atacar até... E eu ultrapassei a Lia, sem saber, eu e a minha equipe. Ela estava dormindo, descansando. E aí eu já fiquei ali em segundo, andando, ela ficou meio atrás de mim, uma meia hora. Mas eu tinha uma punição de 1 hora. Eu tomei uma punição lá em Utah. Uhum. De errar percurso, não parou no stop? Não, lá naquela região de Utah dos Navarros, tem que ficar o carro tem que ficar durante o dia também atrás da gente. Ah, tá certo. E aí era num trechinho de ladeira lá, que eu pedi pro carro me esperar lá em cima, foi na hora que a fiscal passou e a gente se distraiu com essa questão da regra. Entendi. Enfim, eu tinha essa punição, então na realidade eu não estava nada na frente dela, né? Exato, Estava ali. Então ficou essa coisa tensa, mas aí eu não consegui suportar mais, eu vi, depois que eu ultrapassei a Lia, e eu fiquei na frente dela, e depois que eu peguei a liderança lá, perto de, até aquele Ozark, nos Lagos Ozark, tinha até aquele seriado. Quando eu cheguei no Ozark, um dia depois de eu ultrapassar a Lia, a Pulver teve um problema na cervical. E ela teve que ficar parada algumas horas fora da bicicleta, e foi aí quando eu e a Lia chegamos nela. As 3 dormiram no time station lá no Ozark. Uhum. Mas a Pulver estava muito ruim em recuperação, então saiu eu e Lia juntas, sozinha. A Pulver ainda ficou lá um tempo. E aí, a partir daí, era o 6º dia, foi uma paulada, Michel. Uma paulada como nunca passei assim numa ultra. Nem em ultra de 24 horas. Virou corrida mesmo. Virou corrida mesmo. Numa prova de 24 horas, eu peguei uma paulada dessa assim, mas é 24 horas, né, Michel? Exato. Você vai dar uma paulada nas últimas 3, 4 horas. Exato. E a mulher aí foi assim até meio estressante, dessa coisa da estratégia. E aí a chefe, a Mel e meu marido querendo que eu fizesse uma reclamação a respeito do carro dela, de estar atrás de mim, sabe? Aham. Meu marido, você é uma bobona, você não tá vendo que os caras não estão te filmando nada, tipo assim. Eles estão querendo saber, até quando eu tava dormindo, os caras vinham atrás de mim, tipo, a Vívia teve que dar um sai pra lá neles, falava, o atleta tá dormindo, sabe? Olha isso. Aí a Mel falou assim, Dani, você quer fazer uma reclamação? Só você pode reclamar. Eu falei, ai, que saco reclamar, né? Mas eu me lembro que reclamaram de mim em 2009. Em 2009 eu tomei uma punição. Uhum. Porque a Janet reclamou de um amigo meu, que estava meio acompanhando a gente, sabe? Sei. E eu tomei essa punição. E realmente ele devia estar atrapalhando ela, sabe? Uhum. Sei lá, torcer demais, sabe? Essas coisas. Uhum. Eu falei, então eu vou reclamar. Mas eu reclamei tarde. Porque quando eu reclamei, eles já tinham marcado a minha estratégia toda. Claro. Eu reclamei, e aí eles pararam de ficar marcando. Foram advertidos, né? Nada demais, assim. Mas, enfim, para me deixar mais sossegada, porque você chega a uma ponto, nem você, a equipe também tá estressada, Exato, né? Exato, é isso que eu ia falar. É estresse para todo mundo, né? Então é tudo. Imagina, você tá pedalando, aí vem aquele carro dali, aí nego que já tá atrás do carro, já tá puto, né? Uhum. Aí me vê eu falando com os caras, aí fica puto, porra, a Daniela ainda tá falando com os caras, sabe? Tipo, eu falei, então eu vou reclamar. Aí ficou cada um no sua, mas a mulher ali em cima de mim ainda, ela guerreira mesmo, cara, impressionante aí. Foi muito bom a batalha, porque nós duas nos fizemos dar os melhores de nós, sabe? Excelente, Quando chegou E eu tive a sorte grande de ultrapassá-la pedalando no plano. Eu ultrapassei uma vez essa dormindo. Depois, quando a gente saiu junta, ela foi pra frente, eu tive um erro de navegação. Bobeira, assim, braba. A gente já sabia que estava alagado.
teve vários, como que se fala? Avisos. Desvios. Vários desvios, porque muita inundação lá do rio Missouri, Mississippi, sabe? Aham. Então a gente chegava assim no caminho, quando via tava o rio, caramba, aí tinha que voltar. Então nessa hora a Lia passou. E depois, num plano, de madrugada, você começa a ver umas luzes, né? É engraçado isso, foi tão divertido no céu. Olha, me divirto tanto, eu contando pra você aqui, contando pra vocês todos, né? Me divirto tanto. Você começa a ver as luzes, naquele plano, né, que você falou, aquelas plantações. Aí eu chamo o carro de apoio. Aí tava a minha amiga, a minha filha e meu mecânico. Eu falo, gente, Berta, é isso mesmo que eu tô vendo lá frente? É o que eu tô imaginando. Mas estava muitos quilômetros na frente. Elas falavam, a gente acha que é. Aí eu, me confirma aí. Aí tô lá no meu ritmo, me controlando pra não já sair pra 38, sabe? Tipo, nessa hora eu tava andando a 33, numa velocidade de cruzeiro. Eu andando a 33 por hora, eu vou te falar que eu não tô nem a 150 watts, sabe? Ótimo. Eu tô andando ali nos 130, 140 watts, tranquila. Aí me controlando. Aí eles vêm e falam assim, é a Lia mesmo. Eu falei, cara, não acredito que eu vou passar ela pedalando, olhe bem. Eu já preparei eles. Vocês preparam essa música, essa trilha sonora. A aula de spinning no final do Race Across America. Vamos, agora é a hora da gente se divertir. Tá? E aí é muito divertido. Que quando a gente chegou nela, realmente a gente entrou numa cidade, não podia abrir nenhuma música, né? O plano da música foi por água abaixo. Cheguei nela, consegui perceber que aí vem, assim, acho que vem aquela coisa da experiência, sabe? De muita prova. Eu marquei um pouco ela para ir perceber qual era a força que ela estava pedalando. Eu estava com o meu sensor de potência. Ela é mais ou menos do meu peso, ali é do meu tamanho. A gente tem um corpo muito parecido, sabe? Eu estava andando com ela ali, tranquila, naqueles meus 130, 150 watts no máximo. E quando eu colei nela, ela estava andando a uns 15% abaixo de mim, sabe? Da potência. Eu cheguei do lado dela, a gente ainda conversou, mas ela estava bem. Não estava igual a Janet. Você gosta de conversar também por isso? Para pegar algum sinal se a menina tá mais cansada, se ela tá bem e tal? Ou vocês são amigas? Como é que é isso? Não, amiga eu tô conhecendo, né, assim. Sei. Assim, eu acho que a gente tá ali, as duas estão ali, eu gosto de parar, de ter uma troca, mais de trocar uma energia, assim. Sim. Do que, vou perceber como é que ela tá. Mas no gestual da pessoa falar, você percebe se ela tá muito mal ou muito bem, né? E ela respondeu ali com a voz boa, é mais aquela coisa de você dar uma força, né? Vamos lá. E aí, fui embora. Mas é claro que ela... Aí eu tentei. Aí eu falei, cara, agora equipe, agora é com vocês. Olhe bem. Vamos ser, pelo menos, um pouquinho mais espertos. Vamos ser carioca, né? Pouquinho, pelo amor de Deus. Aí começamos, porque ela descansava escondida, sabe assim? Tinha o TS, ela não dava o repórter. Isso. Malandra. Falei, gente, usando a regra para se beneficiar, né? Passava o time station, ela andava mais um pouquinho, escondia, aí só dava o repórter quando saía. Tudo bem. Ok, eu falei, então tudo bem, olha só, equipe, agora eu vou dar um cacete. Eu vou dar um cacete por 2 horas, vou andar acima de 150 watts, que pra mim já era um cacete. Tipo, Z2 alto é um cacete, né, nessa hora, né? Também você já tá toda ferrada, né? Seu FTP tá no chão. Mas enfim, eu falei, agora eu vou dar um cacete de 2, 3 horas pra tentar abrir o máximo que eu puder, né? E a minha meta agora vai ser conseguir descansar e acordar na frente. Eu demorei um tempo pra isso. Alguns dias, sabe? Para eu conseguir descansar e sair na frente. E aí foi quando chegou nos Apalaches, ela não desistiu até chegar nos Apalaches. Eu passei muito frio antes dos Apalaches ali, é o que? Pensilvânia, né? Cara, passei frio ali, na entrada de Maryland, quando você já está ali. Foi uma madrugada muito ruim, que eu acho que ela pedalou realmente esse trecho melhor do que eu. Sabe quando você para 15, a cada 20 minutos você para? Não rende. E chegou de manhã, nos Apalaches, eu parei, eu botei o colete, aquela minha rotina. Colete,
comi e saí para os Apalaches, descansada e fresquinha. Era tipo meio-dia, 11 horas da manhã, estava quente. Quando eu estou partindo para a primeira montanha, vem o meu carro de apoio e fala: a Lia acabou de passar no Time Station, ela está 30 minutos atrás de você. Aí foi aí que eu falei para você que eu comi todos os gels que eu tinha no carro. Ah, entendi. Falei, agora eu vou ter que ser tudo que eu fui no ciclismo na minha vida, sabe? Me lembrei de Iron Bike, me lembrei de pega aqui na Vista Chinesa com meus amigos, sabe? Aí eu falei com a equipe, eu falei, olha só, agora, se lá atrás já tava no modo race, agora vocês estão entendendo como é que a gente vai ficar, sabe? Tipo, clico, olha a navegação, tipo, pelo amor de Deus, entendeu? Uhum. E aí comecei a me dar o gel, foi indo. Quando eu olho a Vivian, essa minha amiga que eu te falei, começou com foto, ela tá com a câmera desse tamanho para fora do carro. Porque, coitada, ela entrou nos Apalaches para fazer umas imagens, sabe? Assim, sim, um pouquinho mais bonito, que a gente estava saindo de Illinois, de Kansas, tudo plano. Cara, mudou o cenário e fica mais bacana, né? Você me guarda esta máquina, porque não é hora disso. Me olha essa navegação. E me diga lá. Então, porque eu não queria que ela me visse. Uhum. Que tivesse o contato visual. Porque se tivesse o contato visual, ferrou, né? Enfim, muda mesmo a estratégia do atleta, né? Ferrou. Então, aí, eu acho que esse foi um momento, assim, bem decisivo para a minha vitória. Porque ali, como eu tinha passado, ela me falou depois. Como ela me passou no plano, eu passei ela no plano, e estava pedalando muito fácil, ela tinha certeza, e ali é muito boa de subida. Uhum. Ela tinha certeza que ela era melhor do que eu na subida, que ela ia me pegar nas montanhas. Nos Apalaches. Uhum. Mas você achou que era melhor que ela, né? Por conta da prova na Áustria. Não, ali eu não... A Pulver. Perdão, tá certo, eu confundi os nomes. Eu vim guardando a prova toda para os Apalaches, sabe? Uhum. Quando, tipo assim, eu tô andando bem a 130, 140 watts, por que eu vou passar para 160 agora? Sabe assim? Eu tenho um Apalaches lá para frente. Você controla tudo na tua potência ou você tem horas que não usa a potência? Não, tem horas que eu nem uso a potência. Eu uso a potência às vezes para me distrair. Sabe? Tem horas que eu tiro tudo da potência e deixo só aquele bichinho andando no mapa, sabe? Sei. E vou na música, vou me distraindo. Mas a potência nessas horas me ajuda bem. Que você tá no modo race, né? Que aí você tem que ter um desempenho mais controlado. E assim, tipo assim, eu não vou saber, você vai andar na tua Z3, não, você vai andar no que tá dando, né? Exato, Mas o que eu uso a potência assim, eu tô andando assim agora. Pô, Dani, você vai conseguir botar 20 watts a mais, se você precisar? Sabe? Uhum. Tipo, aí eu falo, pô, então eu vou baixar uns 5 watts aqui. Porque se eu precisar de 20 watts assim, não vai dar pra mim continuar andando. Uhum. Isso a potência me ajuda muito nas ultras, sabe? Uhum. Porque é humanamente impossível, siga a tua potência, siga a sua frequência. Tem uma hora que você não quer olhar mais nada, né? Mais nada, Batimento não passa de 110 batimentos. O coração parece que cansa, né, de bater. Sabe? E nessa hora dessa paulada que eu tô te falando, nos Apalaches, eu andando para lá e para cá, tava andando 3 watts quilo, tava andando 150 watts. Que parecia, hoje em dia, eu andando a 240, 250 no meu FTP, sabe? Tipo, você tá rasgando. Mas é a sensação, né? É a sensação, Parece que você está fazendo uma força fenomenal e teu watts não é tão alto, mas você está se esforçando fisicamente, né? Na tabela de Borg você está lá no máximo. No máximo, já está no 10 over, né? Tipo isso. Ô Dani, antes da gente seguir aqui, que eu tenho algumas perguntas aqui que eu anotei que eu gostaria de te fazer, eu queria tocar aqui um recado de uma pessoa aí que você conheceu aqui esse ano. Vou colocar aqui. Legal. Oi, Dani. Aqui quem fala, Roseclaire Costa, Iron Mãe, tudo bem? Bom, primeiramente quero te parabenizar pela sua vitória aí. Tu é muito porreta, mulher. Admiração total por você e pelo seu feito aí no Race Across América 2019. Arrasou, detonou.
Dani, eu tô curiosa para saber uma coisa. Eu queria saber de você o seguinte. Nós pudemos fazer o percurso de 1.500 quilômetros juntas, né? Juntas que eu digo na mesma prova. Eu sei o que você passou. E porém, você continuou rumo ao final do Race Across America. E eu percorri os primeiros 1.500 quilômetros da prova. Eu queria saber de você o seguinte. Qual ou quais foram os piores momentos para você nesses 1.500 quilômetros, tá? Eu vou falar para você 2 momentos mais marcantes para mim. Um momento marcante foi a subida de Flagstaff, onde a gente percorreu aí 50 quilômetros de subida. Então, foi muito difícil para mim por causa da subida, né? 50 quilômetros de subida, é subida pra caramba. E eu ainda cheguei lá no topo, eu não sei se você pegou isso. Oi. Eu cheguei lá no topo da montanha e tava tendo uma queimada. Então, assim, a gente tava com 3.300 metros de altitude e já não tava respirando direito e ainda passei pela queimada. E eu tive um outro momento também muito crucial, que esse não foi tanto corpo, mas foi muito cabeça, que foi na divisa do Arizona com o Utah. Foi um trecho de muito deserto, muita solidão. Eu peguei a transição da noite para o dia, então eu saí com frio, passei calor no meio. Era uma estrada longuíssima, parecia que ela não ia acabar nunca, ela ia dar no meio do sei lá da onde. E ali eu quis desistir, meus staffs já estavam cansadíssimos, a gente já estava com 1.100 quilômetros de prova, rolou um estresse mental e emocional muito grande. E eu queria saber de você, qual ou quais foram os momentos piores para você nesses 1.500 quilômetros, tá bom? Parabéns mais uma vez, beijão e vou te acompanhando aí nas suas peripécias. Beijo, tchau, tchau. Rose Claire. Que legal. Cara, ela foi super bem. Então. Assim, na estreia dela. Então, eu vou te falar que esses 1.500 quilômetros foram um dos mais duros da prova, do percurso, sabe? Para mim. Uhum. Tirando esses 1.500 quilômetros que eu passei esse perrengue nesse início, esse calor... O deserto pra gente Não, é um calor, gente, nem o colete de gelo. Teve até apoio passando mal. Teve apoio que quebrou. Tipo, apoio foi embora. Nem um atleta, sabe? Uhum. O apoio quebrou. E realmente, esses 2 lugares que ela tá falando, eu me lembro perfeitamente. Você pegou essas queimadas lá? Peguei essas Incêndio. queimadas. Teve um momento na prova, eu não sei se ela passou, eu tive que entrar no carro. Numa passagem, todo mundo, a gente teve que entrar no carro. Por causa da fumaça. Da fumaça, do fogo, fazer uma alça de umas 6 milhas, quase 10 quilômetros, sabe? Fazer uma alça para depois saltar, para passar pela queimada. E esse momento, assim, de que ela tá falando de Utah para Arizona, nossa, é um falso plano. Sabe aqueles falso plano que vem tipo 1%? É um falso plano, 1%, 2%, sem fim. Sem fim, aquele deserto sem fim, chato pra caramba, e você com o corpo quente, e aí esfria realmente. Mas, cara, ela foi uma guerreira, que eu falo. Eu acho que quem quer fazer o Race Across America solo, vale a pena fazer primeiro a haul. Eu concordo. Porque você já pega de tudo, né? Exato. Você já pega o deserto, você já pega as montanhas do Colorado, sabe? Você pega um pouco desses planos, assim, chatos que a Claire falou, sabe? Então, e se você passa por isso bem, depois é só multiplicar, né? Tipo aqui, rodar a roda de... Eu acho, olhando o que eu conheço do Race Across America nos anos que eu fui, né, o percurso muda levemente, mas eu acho que esses primeiros 1.500 quilômetros até Durango, de fato, é isso que você falou, você pega um pouco de tudo, principalmente o deserto, que para nós brasileiros, mesmo você sendo carioca e treinando no Rio com as temperaturas que de vez em quando faz no Rio, é diferente. É totalmente diferente.
né? Você Nossa. pega as montanhas, você pega frio, né? Então a gente É, pega também verdade. temperaturas às vezes negativas que a gente não tem no Brasil. Então eu acho que realmente acaba sendo um belo de um simulado, né? E a Rosiclério fez isso muito bem. Eu acho que fez muito bem, porque a menina que ela ganhou de uma italiana, a Celeste, dura. Ah, A olha lá. Celeste italiana dura, eu vou te falar. Eu já corri uma prova com a Celeste nas Dolomitas. Eu fiz, ela chegou 1 hora e meia depois de mim, sabe? Aham. Mulher é boa. Bem, muita gente desistiu nesse ponto, eu acredito. Eu nem sei, mas a gente ouviu muita história de desistência, sabe? Aham. Ô, Dani, o que mudou na Daniela Genovese de 10 anos atrás? Você tinha 41, né? Uhum. Para Daniela Genovese de 51, né? Na Daniela Genovese ciclista, assim, como é que você avalia o teu desempenho, enfim, o teu Race Across America de 2009 para o teu Race Across America de 2019, e você Sim. disse lá atrás que você hesitou em voltar para o Race Across America para não correr o risco de perder aquela sensação bacana que você teve na primeira vitória, não pela vitória, mas porque foi um conjunto de fatores que resultou na vitória, e você disse que foi um sucesso. E o que te fez tomar coragem 10 anos depois, né? O que também não é... Enfim, você não está ficando mais nova, né? Não é Mas o que fácil, te fez tomar essa decisão? Avaliar as tuas duas performances ou as tuas duas experiências, e por fim, o que te fez tomar essa decisão de voltar? Primeiro eu senti que eu poderia ser melhor. Uau, sabe? isso é ótimo, hein? Apesar de estar mais velha, 10 anos, né? Pesa. Mas eu fiquei esses 10 anos competindo em ultra. Então eu tinha 10 anos de experiência na modalidade. Não é possível que eu não vá melhorar, sabe? A minha performance. E ainda mais, e é isso que você adquire experiência. Eu estava melhor, a minha equipe estava melhor, e surgiu a motivação de eu falar assim, gente, agora é a hora de eu me testar para ver o quanto eu melhorei. Foi essa a minha motivação. E o que eu melhorei, né? Voltando à tua pergunta, o que eu sinto que eu melhorei? Primeiro, um autoconhecimento, assim, maior dos meus limites, sabe? Eu melhorei muito a minha eficiência, isso fora da bicicleta, durante as ultras, que isso aí minha equipe entra fortemente. Eu gasto muito menos minutos fora da bicicleta. Isso é ótimo. Fico mais tempo pedalando, né? Isso é maravilhoso. E eu digo assim, eu estar mais eficiente em cima da bicicleta. Percebe o que eu estou querendo te dizer? Eu acho que mais, gastando menos. Exatamente. E eu acho que isso vem pelo fato de você se conhecer mais, né? Essa coisa a estratégia, o amadurecimento. Então isso tudo me instigou, me fez acreditar de eu poder ir novamente. Vamos testar lá, vamos testar essa Quando minha que você decidiu? Você tomou a decisão mesmo, conversou com o teu marido e falou, olha, eu quero ir, agora eu vou começar a trabalhar para isso? 2 anos antes. Quando eu venci a Áustria, a volta da Áustria. Eu venci a volta da Áustria em 2017. Aí, agosto de 2017. Aí acabei a volta da Áustria, já tinha feito todas as grandes voltas que eu gostaria de fazer, que era a Irlanda, Áustria, Itália já tinha feito, mas assim, sabe, já tinha acabado a minha lista. Sim. Falei, pô, e agora? Eu falei, então agora, aí um amigo, o meu médico, doutor João Felipe, Dani, 10 anos depois, eu falei, pô, vocês ficam falando, acham que é tudo fácil, né? Aí eu fui dar uma outra aula, um aluno de manhã, 6 horas da manhã, falou a mesma coisa. Opa. Opa! Olha o sinal. Sabe, tô comprando essa briga. E aí foi um trabalho de convencer a família. Claro. Demorou convencer a família, porque desde 2009 a família acha que eu vou me aposentar, sabe? Não que é o desejo. Mas fala, pô, 40 anos, mas você já ganhou o Race Across America, já foi campeão de jiu-jitsu, já foi campeão de... Chega, né? Eu falei, ali eu tava começando. Você é hiperativa, é? É um pouco, né?
Eu não sei se hiperativa, mas eu não sei, Michel, que eu penso assim, falo assim agora. E agora, Dani, você vai fazer? Cara, eu não sei se eu tenho motivação para sair para treinar, assim, wellness, sem ter um objetivo. Você precisa ter um objetivo na tua vida, enfim, provavelmente para tudo, né? Ainda sou meio viciada com isso. Eu não sei se é porque eu sempre fui assim, desde os 14 anos. Então, eu ainda não estou preparada para parar, né? Então, eu convenci a equipe, convenci minha família, peguei meu marido distraído. Ele falou, pô, mas vai ser o ano que a gente está se mudando para Boise. Eu não sei se talvez eu vou poder estar na equipe. Então, eu falei, pô, ele já se viu na equipe, né? Se ele já se viu na possibilidade de estar na equipe ou não tá, sabe? Aí, a partir daí, foi mais difícil convencer a minha filha, a Júlia. Enfim. E depois o meu mestre, meu professor de yoga, meu mestre Orlando Cane, que ele viu o desgaste, né? Ele foi em 2009 comigo e ele só falava assim, você vai ganhar dinheiro, porque se você não ganhar dinheiro não vale a pena. Ele falava, olha que professor de yoga, hein? Ele não vale a pena isso, você expor seu organismo a tudo aquilo de novo. Só se você ganhar dinheiro, você vai... Eu falei, eu vou, mestre, eu vou ganhar dinheiro. Mentira, né? Claro, Eu vou, mestre, não vou gastar um centavo meu com tudo patrocínio, sabe? Nada, né? Mas, enfim, não, mas você buscou patrocínio, né? Você só provavelmente não conseguiu. Não consegui. Eu consegui apoios e eu fiz meio um crowdfunding. Foi até bom, vou te falar. Legal. E me tira essas coisas, faz você sair da zona de conforto. Eu lancei um livro que estava engavetado desde 2009, sabe? Que legal, como chama? Chama Fora da Curva, que foi o Marcelo Barreto, jornalista que escreveu, sobre a RAM de 2009, contando minha história de vida, sabe? Assim. Que legal. E esse livro ficou encaixotado na gaveta. Aí quando foi agora para 2009, eu consegui, do meu primo que tinha uma gráfica, ele falou, Dani, vou te dar umas edições, vamos fazer aquilo. Então eu lancei o livro numa forma meio um crowdfunding. Legal. Tipo, compra o livro e me ajuda. Que legal, não fiquei sabendo, que bacana. E fiz esse movimento aqui no Rio. Aí, tipo assim, compra o livro e mais uma palestra, porque o livro era baratinho, né? Não dava. Claro. Quantos livros eu tinha que vender, né? Então, compra o livro, mais uma palestra, você ajuda 12 mil reais, sabe assim? Então, e fechei uns combos assim, grandes, com palestras. Ótimo. Fechei uns combos de que livro bacana. com camiseta, que aí viabilizou todo o dinheiro da RAM, assim, em maio. Maio eu consegui fechar tudo. Uau, nossa senhora, nos 47 do segundo tempo. Nos 47 do segundo tempo, sabe, assim, tipo, maio, eu fechei tudo. Eu tava meio assim, abril, já a história do livro ainda não tinha saído, e já assim, vou ficar ferrada com cartão de crédito, né? Mas olha, você não dava mais pra voltar atrás, sabe? Tipo, agora não dá mais pra voltar. Vou ferrar com o cartão e tem uma hora que você tem que decidir, ou vai ou não vai, né? E tem que ser quanto antes. Tipo assim, agora vou ferrar com o cartão meu e do meu marido, sabe? Assim, tipo, e vamos embora. Vamos acelerar, depois eu me viro, sabe assim? Tipo, e vambora. É aquilo que você falou. Não dá pra ficar no muro, né? Ô Dani, você não tem medo de passar mal, de ser atropelada, de cair da bicicleta, né? Como é que você lida com isso? Como é que você avalia essa relação aí do risco e vamos dizer, da glória, né? De você estar completando um Race Across America, pedalando com muito sono, né? Enfim, o nível de atenção cai. A gente, ainda mais a gente, né? Eu não sei você, mas a gente que já perdeu amigo, certamente já perdeu amigo. Então. Em acidente, né? E amigos que eram zelosos, né? Então, o esporte é perigoso. É um risco grande, exatamente. Independente de quem está pedalando. E aí eu evito treinos. Aqui no Rio de Janeiro é horrível de treinar. Sabe assim, a gente tem montanhas a qualquer hora. Mas treinar plano, treinar nas estradas, aqui no Brasil, de uma maneira geral, não dá, né? É ruim. E eu sinto que eu deixo os meus treinamentos assim a desejar nesses termos de qualidade, porque eu treino, eu vou te falar que chega a quase a 50% do volume
do meu treino eu faço indoor. Uau. E aí você aproveita a tua academia, né, a Gerus Bike? Aproveito a academia. Aham. Então, tipo assim, eu treino 5 dias na semana. Eu não treino muito não, Michel. Não? Assim, eu vejo amigos meus treinando para Ironman, sabe? Treinando para Gran Fondo, eu treino muito similar a Uau, questão de legal. volumes de horas. Só quando eu tô muito perto, que os meus treinos longos ultrapassam de 8 horas, sabe assim? Aham. Mas Você eu- não faz 3 dias pedalando direto, simulados, assim, mini simulados? Então, só quando eu tô meio... Eu fiz vários simulados pro Race Across America. Toda a primeira semana de cada mês, eu fazia uns simulados, que era uma semana pedalar 40 horas, de 40 a 44 horas. Uhum. Estranho, mas eu digo assim, na minha rotina de treino, de uma Sim, maneira sim. geral. Sim. Se eu não vou competir ainda provas até, de 1.000 quilômetros, eu treino 5 dias na semana, 2 dias com intensidade, 2 horas de treino. Uhum. Um dia sem intensidade, 2 horas de treino. Descanso quinta, vamos supor, treinei segunda, terça e quarta. Descanso quinta. Aí vou treinar sexta e sábado. Uhum. Sexta é um treino médio, com uma intensidade mediana, para já mastigar a perna para o treino longo de sábado. Sábado é um treino longo que varia de 4 a 8 horas. Domingo eu descanso. Fico com a família. Mudou Então, essa preparação do primeiro Race Across America para cá, não somente pela tua experiência no ultraciclismo, mas também, Mudou. claro, por essa década de diferença de idade? Mudou na questão de horas menos na bicicleta, porque em 2009 eu não usava o sensor de potência. É. Mas os simulados que eu fiz para 2009, que são os simulados que eu tinha pego com o Clarindo, sabe, essas semanas que eu tô Sim. te falando, Aham. eu repeti exatamente igual agora para 2019. Você tem tudo anotado, Dani? Tenho. Foi uma conversa longa com o meu coach, entendeu? Porque, imagina, o meu coach, o Hugo Parado Neto, ele me treina desde 2010, um ano depois da RAM. Uhum. Com ele, eu ganhei volta da Irlanda, eu ganhei volta da Áustria. E não fazendo nenhum desses simulados loucos, tá? Uhum. Uhum. Os meus simulados eram as outras provas do circuito. Prova de 500 milhas, sabe Que assim? é ótimo, né? Porque acaba sendo um treino, entre aspas, com estrutura, né? Num país seguro, com mais segurança, Sim. pelo menos, né? Exatamente. Então o Hugo, ele sempre foi muito conservador comigo. E eu, assim, no início, você tem aquela sensação, nossa, eu tô treinando pouco, será que eu tô certa, sabe assim? Sei, sei. E ver todo mundo treinando. Mas eu dei esse crédito de confiança a ele, que estava funcionando com a minha vida de trabalho e meu comprometimento, sabe? Aham. Então eu estava conseguindo... Tem que adaptar o treino também ao indivíduo, né? No caso você, né? Não adianta querer falar para você fazer um negócio que você não tá nem fisicamente, nem psicologicamente e não se encaixa na tua vida, né? Não se encaixa, aí você vai chegar na competição com uma carga que você não aguenta nem mais pegar a bicicleta. Nessas isso, o Hugo provas é a gente tem que inteligentíssimo chegar pra na isso, prova com vontade, né, de pedalar, pelo menos. Exato, acabei de falar isso para um amigo meu. Você tem que chegar na prova com muita vontade de pedalar. E no Race Across America mais ainda, né? Mais ainda. Então essa questão de volume com o sensor de potência me auxiliou muito. Essa coisa de eu treinar, ficar menos tempo na bicicleta. Então, mas eu conversei com ele, eu falei, Hugo, eu tenho que ter esses eventos. Porque eu tô guardando dinheiro pro Race Across America. Eu não vou poder ficar fazendo uma prova fora, a cada mês, né? Porque a grana tá guardada para lá. Então, esses simulados, imagina que é a prova do circuito que eu tô correndo. Eu só fiz 24 horas de Sebring, que foi em fevereiro, e depois... Que você ganhou, né? Ganhei, e aí eu já encaixei essa semana um simulado, sabe? Eu fechei as 40 horas com as 24 horas de Sebring. Eu não fiz uma semana recuperação, diminuir volume para a prova. Eu joguei os volumes, uns treinos de 200 quilômetros, já cheguei para Sebring, acelerei. Aí Legal. no outro simulado era fazer 3 treinos de 300 quilômetros seguidos, no meio da semana longa, sabe? Aí um outro simulado que para mim é o mais difícil de todos, que eu fiz em Portugal. Olha, Michel, eu fui fazendo uma ginástica, porque eu ganhei a bicicleta, até então não tinha TT. Aí eu ganhei uma TT, aí eu comprei a Canyon. Pô, aí pra trazer a Canyon pro Brasil, caraca, eu tentando admissão temporária, sabe, da bicicleta, pra, não pagar uma fortuna de imposto.
Falei, quer saber de uma coisa? Vou até Portugal pegar a bicicleta. Aí fui até Portugal, peguei a bicicleta, treinei em Portugal, fiz meu simulado lá. Que esse que eu tô te falando legal. é o pior. 7 dias de 200 quilômetros. Todo dia, 200 quilômetros. É meio assim, enlouquece a rotina, sabe? Todo dia 200 quilômetros. Fiz em Portugal lindamente, tranquilo. Já saí de casa contando a hora, né? Já saí de casa pedalando na estrada. E voltei com a bicicleta, pronto. Aí depois desse tem um outro simulado que são 2 dias de 400, mais algumas outras coisas. E depois foi a rã. Então eu consegui e convenci o Hugo como? Porque meu técnico falou, Dani, você vai negativar, você vai, não precisa. Eu falei, Hugo, eu preciso disso para me preparar psicologicamente. Não que eu não tenha confiança, se eu vou estar pronta lá na largada, como você sempre me botou. Mas eu preciso estar segura mentalmente, sabe? Assim, é uma preparação psicológica esses simulados que a gente tem que passar. Vai te fortalecendo. Exatamente. E aí ele realmente fez a entender que realmente eu precisava passar por isso mesmo, e a gente adaptou o treinamento e aí funcionou, foi assim. Diga aí 3 coisas que não podem faltar durante o Race Across America na tua prova, na tua equipe. Você consegue dizer 3 coisas que você não pode deixar de fazer, ou de ter, ou de sentir? Assim, as 3 coisas mais importantes para você. Assim, primeiro, eu gosto de estar com a equipe, assim, sentir que a equipe tá bem. Se eu sinto que tem algum conflito na equipe, isso me abala muito, sabe? Me abala muito. É ter estabilidade na equipe, né? Que esteja um clima tranquilo, né? Bom. Um clima bom. Que clima mais? Bom, porque senão não dá pra eu sair do sufoco sozinha, sabe? A gente sempre precisa deles. A outra coisa que é proibido na minha equipe falarem, a não ser que eu pergunte, eu não quero saber onde é que estão as adversárias. Legal. Ninguém me avisa. Mas quando eu perguntar, tem que saber, na ponta da lista. E rápido, responder rápido. Bem rápido, tipo, e me fale sério. Não, porque é uma coisa que eu sou muito competitiva, sabe? Apesar de não, eu sempre tenho que me controlar minha competitividade nessas ultras. Era uma coisa que sempre o Clarindo falou. E assim, sei lá, isso eu não quero correr o risco disso me atrapalhar. Exato, E, poxa, vou te falar outra coisa, assim. Nessas provas longas não pode faltar música. É o meu doping. É movida a música. É o meu doping, assim. Nessas provas de 24 horas, até de 800 quilômetros, tudo bem. Mas passou da terceira madrugada... Para entreter, né? Você fica muito sozinha, né? Fica muito quieta, né? Resumindo, nessas 3 coisas que eu te falei, eu acho que é o bom humor, sabe, Michel? É muita pressão que a gente passa ali dentro. Não precisa estar todo mundo... Não é porque eu vou ficar um pouquinho mais leve, vou estar rindo com o meu parceiro, sabe? A gente, no final, vai estar um pouco mais leve, que vai me fazer perder a prova. Tinha momentos que ali a maior pega comigo. Tá? Aí aquele negócio, você passa pelas cidadezinhas, né? Fica os moradores esperando, né? Exato, é super legal. Pô, Montarata, eu não vou parar pra interagir. Ó, dane-se que a mulher tá meia hora atrás de mim, que ela vai chegar em 5 minutos. Mas, cara, eu me interagi ali com a galera, me dava uma força. É uma troca de energia legal, né? Então acho que isso tudo, eu acho que o que não pode faltar na minha equipe é a galera tá com a energia boa. Sabe? É fundamental. O Race Across America é mesmo para você a prova mais difícil de todas que você já fez, né? E aí você fez a volta da Áustria, a volta à Irlanda, o próprio desafio 24 horas, enfim. Ela é mais difícil, claro, por causa da distância, ou você acha que tem outra dificuldade? Não, é a distância. É a distância. Eu vou te falar proporcionalmente, né, o que eu passei sufoco na Irlanda, na Áustria, sabe? Mas é aquela coisa, 4, 5 dias acabou, né? Exato, você sabe que, sei lá, daqui a 4 dias você está em casa no Race Across America, são muitos dias. Muitos dias, você tem que estar muito preocupado com a tua sobrevivência, nada é certo, né? Nada é certo ali.
Se a gente perguntar para o teu marido, se ele entrasse aqui agora e a gente perguntasse para ele qual que é a melhor característica da Daniela como atleta, o que ele diria? Perseverança. Você é paciente? Ou essa competitividade te deixa um pouco ansiosa? Me deixa ansiosa. Eu vou te falar que eu trabalho isso desde que eu tinha 14 anos de idade, nas competições de bodyboard. Eu tinha febre. E aí, desde então, eu faço yoga. E isso te ajuda a manter aí um equilíbrio? Me ajuda. Me ajuda bem. No ciclismo, essa pressão pré-competitiva diminuiu bem. Uhum. Em relação ao que eu sofria no bodyboard, nos tatames, sabe? Ringue. Uhum. Sofria bem, sabe? Calafrio. Ficava com febre, ficava doente. Uhum. O ciclismo, como eu comecei já mais velha, veio uma coisa mais assim... low profile, mas o meu low profile é esse, né, Michel? Eu sou competitiva, entendeu? Low profile de 5 mil quilos. Não dorme, entendeu? Eu sou mas um pouquinho disso também é gostoso, né? Isso não pode te afetar, ter febre, né? Mas esse nervosismo, essas borboletas no estômago, né, como o americano diz, é legal porque te mantém mais focado, né? Mais adrenalizado, né? E você ter normal, assim... Você ter esse medo, essa ansiedade é uma coisa meio... Eu encaro assim, pra mim é um positivo, né? Num nível controlado, eu também acho, quando não é uma coisa assim, não tô ficando mais doente, sabe? Aí às vezes você sente de noite que você tá um pouquinho meio assim agitado pra dormir, aí respira um pouquinho, aí acaba dormindo. Uhum. Agora é uma coisa mais positiva pra mim e porque não é aquela coisa do adversário. É uma competição, mas ela não é tão acirrada ou não é sempre tão acirrada, né? Tem partes da prova que ela se torna mais e tem partes que se torna menos, né? Menos, Que é pro nosso ouvinte aqui entender, às vezes você passa 2 dias e não vê ninguém, né? Exatamente. Você tá pedalando como se você estivesse treinando, né? Você não sente aquela coisa do cara te passando, você passando alguém, simplesmente você tá pedalando indo pra frente. Exatamente, você tá bem, você com você mesmo, né? A distância, né? Qual é o lado ruim de fazer uma prova como o Race Across America, né? Eu imagino, quem sabe um dia ainda vou fazer solo, é um sonho pra mim, assim, pra mim Race Across America solo ainda tá na minha lista, não sei se eu vou conseguir fazer, mas qual que é uma parte ruim? Assim, uma parte que você fala, puxa, se pudesse evitar isso, se não tivesse como ter isso, sei lá. Você tem alguma sequela temporária, como o Cláudio tinha, fica com as mãos dormentes, ou sei lá, não. Tem alguma coisa que é ruim, que te incomoda? Sofri muito pouco com o meu corpo nessa prova. Uau. O que me incomoda é a ausência do sono. O lidar com a ausência do sono, que é aquela coisa do perigo. Essa mulher, essa Lia, não dormia. Eu sofri muito com a ausência do sono. Eu tive que fazer vários... Você dormia pedalando, você chegou a cair da bicicleta pedalando? Cheguei a dar uns cochilos. Uhum. E aí quando eu percebia, gente, eu cochilei nessa curva. Aí eu falava, vou dormir. É duro, mas é triste. Eu preciso de 10 minutos para parar, senão eu vou reto, né? Porque eu não me lembro de ter feito essa curva. Então, é dureza. E aí realmente eu paro 10 minutos. E é impressionante como volta bem, né? Porque é aquele, sei lá, é o power nap, aquela coisa que 10 minutos passa aquele sonão de fechar o olho pedalando, né? Aliás, a prova diz isso, né? Você é obrigado, o teu staff é obrigado a te parar se você estiver colocando a sua própria vida dos outros em risco. Exatamente. Essa coisa do sono é que me incomoda, que eu acho muito ruim. Uhum. Muito Você ruim. tem ídolos no esporte? Quem são seus ídolos no esporte? Eu tenho muitos, cara. Assim, o meu primeiro que eu me lembro de infância, acho que a maioria era o Ayrton Senna, né? Aham. E uma pessoa, assim, no esporte que é meu amigo, que é meu ídolo mesmo, que eu adoro ouvi-lo, sempre gosto de ouvir, é o Bernardinho. Aprendo muito com ele. Que começou a pedalar, né? Tá animado pedalando, Começou a pedalar, assim, ele... Ele vai fazer um Ironman, é isso? Ele fez um olímpico, né? Algum ouvinte me disse que ele vai fazer um Ironman, ele tá treinando pra isso, eu não duvido muito, não. Eu vou ver se eu recebo ele aqui pra eu bater um papo. Vale super a pena, assim, eu acho que... E assim, o fato dele estar pedalando, ele já ele agrega, né? Onde ele vai, parece que... Claro, pro ciclismo é legal, pro esporte, né? Legal, então, né? Ele começou a pedalar e já dá um boom no ciclismo aqui no Rio, sabe? Então, o ciclismo aí cresceu muito nesse ciclismo, enfim, participativo de não ciclismo profissional. amador, né? Amador,
A dor explodiu aqui. Mas então, o Bernardinho, pra mim, cara, você fala de ídolo, é uma pessoa que eu escuto, assim, com todos os poros, ouvidos abertos para absorver tudo que ele faz. E vocês assim. se conhecem? Sim. Gosto muito dele. Qual foi a melhor coisa que o Race Across America te trouxe? Qual foi, assim, Ele uma coisa que... trouxe, assim, uma autoconfiança de você saber que você pode mesmo, sabe? E aquela, tipo, cara, você pode mesmo, pode dar um passo ali. Dá medo, dá tudo, mas, cara, você é capaz. Exato, você venceu. Isso aí é uma coisa, assim, maravilhosa, assim, maravilhosa. Maravilhosa. E a Madeira que foi esse ano também, não estragou nada de 2009, sabe? Então, que bom, né? Porque isso fica, enfim, é mais gostoso, né? Você fazer uma prova dessa curtindo. De 2009, sabe? Agora, 2019. Ô, Dani, e 2029? Calma, já me falaram isso. Um amigo meu que trabalha comigo, que eu fui lá na academia, que ele não me via há séculos, que eu falei assim, agora eu vou começar a malhar. Eu tô fazendo musculação, a gente perde muita massa muscular, né? Muita, Eu falei, gente, tô com 50 anos, aí eu tô na musculação, né? Fazendo série de força. Aí ele, Dani, já tô vendo que você tá se preparando pra 2029, até arrepiou. Eu falei, pelo amor de Deus, Guilherme, não me fale isso agora não, que eu tô aqui muito tranquila, só pensando nas 12 horas do Mundial de novembro, sabe? Me deixa quieta. Isso aí. E é isso. Esse é o teu próximo objetivo agora, a curto prazo, fazer 12 horas. Pra fechar, porque aí eu tenho provas pra correr o circuito mundial. E por que não 24, 12? Por que 12 não 24? Porque é o seguinte, até 2017, o circuito mundial era por pontuações, as provas. 24 horas valia 60 pontos, as provas de 500 milhas, acho que valia 120, Race Across America 150, tá? De 2017 pra cá, eles mudaram a regra e tem muita gente que não tá satisfeita com isso. É a velocidade média, aonde para você estar participando do circuito, você tem que ter uma prova de 24, uma de 12 e uma de mais de 1.000 milhas. E eles calculam a velocidade média nas três e quem tem maior velocidade se Quem tem maior velocidade se dá bem. O que acontece? Que é justo, mas tipo assim, tira o peso do Race Across America, que é uma prova de 3.000 milhas, sabe assim? Entendi. Tira o peso de um Race Around Austria, que é uma prova de 35.000 metros, sabe assim? Tira o peso dessas provas de subida e tirou o glamour daquelas provas de 500 milhas, sabe? 500 milhas de Oregon, a Rudu, 500. Essas provas que eram bem tradicionais perderam um pouco o peso no circuito mundial. E aí tá Quem que regulamenta o circuito mundial? É o CI, não, né? Não, é o MCA, né? O MCA, tá. É o MCA que faz. Então, vamos supor, se eu quero ganhar o circuito mundial, eu nunca vou fazer o Race Across America. Exato. Além de você gastar uma fortuna, não vai te dar a média que você precisa. Vou fazer a volta da Dinamarca, que é 1.000 milhas, planinho. Vou fazer de 24 e uma de 12 e vou estourar na média. Mas assim, a galera ainda tem esse... Race Across America é o Race Across America. Todo mundo quer entrar. E eu fiz a 24 horas em Sebring. A minha média no Race Across America não ficou tão baixa, perto do que eu fiz na Ultra, ficou 19 km por hora, sabe? Então eu vou fazer... agora tem que fazer mais com a cabeça do que com o coração, né? Uma chance de disputar o circuito mundial pela média, eu tenho que fazer de 12 para tentar subir minha média, entendeu? Eu tive uma boa colocação de Sebring nas 24 horas. Mas a minha média caiu por causa da RAM. Entendi. Então eu vou tentar subir um pouquinho a minha média com 12 horas. Claro. Eu poderia fazer 24, mas eu vou fazer de 12 para ver se eu subo a média. Vou jogar ali no... Exato, E é aquela etapa ali de Borrego Springs. Então, que é legal pra caramba ali, né? É, bem legal também. Ótimo.
Que bom, Dani, parabéns, muito obrigado, foi um papo bacanérrimo, você tem aí uma virtude, fenomenal, uma resistência absurda e um mérito maior ainda, como eu disse no começo, pra mim você é a ciclista brasileira mais casca-grossa que tem e tomara que você continue com esse drive, com essa força, com esse ânimo e quem sabe, né, sem colocar nenhuma pressão, mas que você resolva voltar para o Race Across America a hora que você se sentir pronta e tomara que para mais uma vitória, porque você merece, né? O Race Across America merece, o nosso ciclismo merece, as mulheres merecem e você principalmente merece. Dá um último recado aqui para quem quiser te contratar para alguma palestra, fala da Giros Bike um pouquinho, passa o teu contato nas redes sociais, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho melhor, quem não te conhece possa conhecer um pouquinho melhor a Dani. Então é isso aí, foi um prazer estar aqui falando com você, compartilhando aqui a história aqui, minha, enfim, você faz parte, né, Michel, disso tudo, com as suas provas que você fez, sempre botando ciclismo aí, a gente quer agradece. Obrigado. E eu tô aberta aí, dando palestra beça. Graças a Deus, já quem comprou minha palestra lá me ajudando no Race Across America, as empresas estão super satisfeitas, porque agora eu tô voltando com essa história toda de vitórias. Pois é. E qualquer contato, eu tô aí, é só me entrar em contato no Instagram, me segue aí, Dani Genovese. Tô lá, enfim. Legal. E a tua academia fica onde aí no Rio? Eu tô aqui no Rio. A minha academia vai continuar funcionando, o meu estúdio aqui, que tá funcionando super bem, fica no Alto Leblon, dentro do Clube Campestre. Eu tenho lá 5 bicicletas e é onde a gente prescreve treinamento e tem o treinamento indoor para dar suporte ao que você faz na rua ali. A gente atende a todo mundo. Bacana, Giros Bike. Giros no site Bike, é girosbike.com.br, no Instagram é Giros Bike, né? Giros Bike, isso aí. Legal, vou colocar os links aqui no post do episódio de hoje. Dani, muito obrigado mais uma vez, parabéns. E a gente vai acompanhando as suas, como disse a Rosiclério, suas peripécias aqui pelas redes sociais. Parabéns, tá viu? jóia. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só ir lá e perguntar que eu respondo. Olha também. lá que legal, pessoal. Vamos aproveitar e vamos pegar informações aí, tirar dúvidas e parabenizar a grande Daniela Genovese. Valeu. Um beijo. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, episódio sensacional. Essa moça é fora de série. Não sei se todos vocês conseguem ter noção da dimensão do feito dela, mas o Race Across America é de fato eu que tive a oportunidade de competir 5 vezes, não sozinho, e acompanhar o Cláudio Clarindo 2 vezes nas participações, nas últimas 2 participações dele na categoria solo. É realmente impressionante, é uma prova que excede, como eu disse aqui no começo, todos os limites aí da nossa compreensão. Então, Daniela Genovese é uma mestra nisso e vocês veem que pessoa bacana, que humilde, que história curiosa e interessante. Vão lá nas redes sociais dela, deem um alô, perguntem aí para ela alguma dúvida que por acaso vocês não ouviram aqui, ou que eu não perguntei aqui, tirem aí suas dúvidas e principalmente podem fazer os seus elogios, porque essa nossa atleta merece, tá bom? Obrigado, até a semana que vem com mais um episódio do Endorfina Podcast. Tchau! Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%.
Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.